Muito bem, depois de uma pequena pausa, nós retornamos à série de exposições. Quem tem ouvidos, ouça. Nós separamos para o segundo semestre a trazer as parábolas. O objetivo é que nós entendamos que, mesmo no dia a dia, num simples fazer uma tarefa qualquer em nossa casa, nós temos ensinamentos que a Bíblia pode colocar como essencial para a nossa vida. Mateus 13, de 44 a 46. Mateus 13, de 44 a 46. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus, que nos diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Oremos mais uma vez, até aqui a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua verdade, Pai. Senhor, ilumina o nosso coração, Pai. Nos ajude a não só compreender a Tua vontade, mas principalmente aplicar a Tua vontade em nossa vida, Pai. Se há algum lugar onde o Teu Evangelho ainda não é pregado fielmente, Pai, Senhor, levante homens, levante jovens, a fim de que o Teu Evangelho chegue a toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Você já parou para pensar no que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que elas consideram valioso? Vocês já devem ter visto na internet, nas notícias, pessoas que pagam milhões pela camisa de um jogador de futebol lá da década de 70. Pessoas que pagam milhões por quadros que, quando nós olhamos, a gente não entende nada do que está acontecendo. Um monte de rabisco, 15 milhões. Já perceberam como as pessoas, às vezes, ficam buscando estes tesouros, moedas raras, um tipo de tecido, um tapete especial, um terno que seja? As pessoas, elas estão dispostas a pagarem muito valor por aquilo que elas consideram valioso. A pessoa enxerga valor em algo, mas Jesus Cristo nos apresenta algo de valor inestimável. Qual é o seu maior tesouro? O seu tesouro. Qual é o seu maior tesouro? O quanto você estaria disposto para entregar este tesouro? Jesus, ele conta aqui duas parábolas, curtinhas, uma na sequência da outra. Elas são muito curtas, mas são carregadas de ensinamento. Jesus nos dá um tesouro. Jesus não fala de ouro, Jesus não fala de joias, Jesus não está falando de coleções raras. Ele fala de algo belo. Jesus está falando do reino dos céus, que é infinitamente mais valioso do que qualquer outro bem. E a grande questão que nós devemos trazer para o nosso coração e diante de nós, será que nós já encontramos esse tesouro extremamente valioso? Será que nós já enxergamos o reino dos céus como um tesouro? E se nós encontramos, e se nós já enxergamos o reino dos céus como o maior tesouro de todos, nós estamos vivendo como se de fato fôssemos os servos deste reinado? Nós vamos aprender hoje, nas parábolas de Cristo Jesus, como identificar e ver a valiosidade deste reino. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus vem aplicando as parábolas, mas Jesus vem numa crescente. Se você pega o comecinho do capítulo 13 de Mateus e até antes, você vai ver que já passou pela parábola do semeador. A gente vai chegar nela aqui ainda, mas o semeador saiu a semear a palavra de Deus. A palavra de Deus cai em vários terrenos. Apenas um frutifica. O Senhor Jesus já falou também da parábola do fermento.
O pecado que entra e cresce e perde o controle. O Senhor Jesus também já falou da parábola do grão de mostarda. Qual é o tamanho da sua fé? Jesus, apesar de contar em parábola, agora ele está sendo muito direto. O que nós temos de compreensão de parábolas é aquilo que te incentiva a buscar o sentido da coisa. Ou seja, não é dito exatamente o que deveria ser dito, mas é feito uma espécie de enigma. Então Jesus faz um enigma e aqueles ouvintes então decifram e dizem: ah, é isso então. Mas, diferentemente dessas outras parábolas, Cristo Jesus agora separou. Cristo Jesus está falando apenas para os discípulos. E o Senhor Jesus já havia dito: a vocês será anunciada a verdade. Cristo então vem separando os seus discípulos e chega a estas duas parábolas: a parábola do tesouro encontrado e da pérola comprada. Pensa comigo, se todos nós buscamos valor em tantas coisas, e obviamente nós fazemos isso, nós precisamos enxergar que nada se compara ao reino de Deus. E aí fica uma pergunta: por que o reino de Deus é valioso? E esse é o tema do nosso sermão. Por que o reino dos céus é valioso? A primeira resposta que nós vamos encontrar é que o reino dos céus é valioso porque é incomparável. Comecinho aí do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui, Jesus está sendo muito direto. A ideia de que o homem estava trabalhando, nós não temos informações se este homem era simplesmente um arrendatário da terra ou se era um funcionário de alguém que era possuidor daquela terra. O fato é que, escavando, ora, ele bate em algo. Este algo não era nada ao acaso. Não era o que ele de fato estava procurando. E notem, ele não estava procurando nada, essa é a grande verdade. Este homem, então, ele se depara com um grande tesouro. Rapidamente, este homem já bola um plano. Este homem esconde novamente o tesouro, ele vende tudo o que tem, vai e compra o terreno. Porque desta maneira, este homem agora torna oficialmente aquele tesouro seu. Nós não podemos ficar tentando imaginar muito o contexto da época. Mas o que um tesouro estava fazendo enterrado no campo? A gente volta lá para trás. Nós precisamos entender um pouquinho do que estava acontecendo. Era muito comum enterrar tesouros. Eu lembro da minha avó enterrando tesouros, moedas no caso, né? Minha mãe se lembrando: não, eu enterrei tesouro em tal lugar, nunca mais eu fui ver. Não havia bancos. Então era muito natural que o povo hebreu e qualquer outro povo enterrasse os seus tesouros. Imagine a seguinte situação: você vê o exército inimigo vindo, você tem lá o seu tesouro, vai ficar esperando? Não, é muito melhor eu enterrar esse tesouro. O exército vem, vai que eu me livro do ataque do exército inimigo, depois eu vou lá, meu tesouro está garantido. Então era muito natural enterrar os tesouros. Era possível também que as pessoas fossem para as guerras. Então, ela não deixava o tesouro dentro de casa. Esse tesouro, então, era escondido. Ela ia para a guerra. Quando retornava, estava lá o tesouro. Vida que segue, continuo com o meu tesouro aqui para eu continuar usando. Mas eventualidades poderiam acontecer. O exército inimigo ou a guerra poderia ser fatal. E uma vez que o dono já não tivesse mais condições de resgatar esse tesouro ficava então escondido. Escondidos até quando? Até alguém achar ou até nunca ser achado. Antes que a nossa mente legalista comece a pensar: mas isso está errado, ele tinha que ter avisado o dono do campo que ele achou um tesouro, ele está roubando. Nós precisamos entender que Cristo Jesus ele está trazendo o ouvinte para algo do dia a dia. O que eu quero dizer para vocês é que era natural achar tesouros, porque era natural enterrar tesouros. Cristo Jesus, nesta parábola, não está preocupado em falar a moral dos discípulos. Quando nós pensamos que ele deveria ter devolvido, deveria ter avisado, é um discurso moralista e nós não temos condições de medir essa moralidade, porque nós não temos acesso à lei da época. O que nós sabemos com certeza
é que quando alguém comprava um terreno, mesmo sabendo que lá havia um tesouro, aquela pessoa passava a ser dona do tesouro. Então, a gente tira o discurso moral e vamos pensar no que Cristo Jesus está dizendo para os discípulos. A intenção de Jesus não é tratar a moral, há algo maior em jogo. Jesus Cristo está falando de algo incomparável. E ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a. O que é semelhante ao reino dos céus exatamente? É o homem que encontrou o tesouro? Não. O reino dos céus é semelhante à atitude do homem. Ah, entendi então. O reino dos céus, então, é semelhante a enterrar coisas. É isso que o homem fez, né? Não. Então, o reino dos céus é vender coisas. Que Edir Macedo e companhia não nos ouça, mas o reino dos céus não tem nada a ver com dinheiro. Essa é a grande verdade. O que o reino dos céus, então, é semelhante? O reino dos céus é semelhante a entregar tudo diante daquilo que você acha incomparavelmente maior do que tudo que você tem nas mãos. Este homem fez exatamente isso. Quando este homem encontra um tesouro que é incomparável, ele rapidamente começa a comparar tudo que ele tem. E ele chega à única conclusão: nada do que eu tenho é maior do que isso que eu acabei de achar. E ele não pensa duas vezes. Ele está diante do reino dos céus. Ele vende tudo e compra o terreno. Porque agora o reino dos céus faz parte da vida dele. Quando nós nos deparamos com o reino dos céus, nós fazemos essa comparação. Ou melhor, amanhã, o que você faz com este trecho da Escritura? Você sai daqui agora, já viu que precisa entregar tudo diante de algo que é incomparavelmente maior, melhor do que tudo que você tem? Mas o que é que você faz? Irmãos, muitas coisas vão disputar o nosso coração. A todo instante, o nosso coração está sendo bombardeado de tesouros. Toda hora, um tesouro é direcionado ao nosso coração. E o nosso coração também fabrica esse amor ao tesouro. Pode ser que você compare o seu trabalho com o reino dos céus e o seu trabalho seja mais valoroso do que o reino dos céus. Pode ser que você pense nos seus estudos e você compara com o reino dos céus e você vai chegar à conclusão de que o seu estudo é muito maior do que o reino dos céus. O seu lazer, os seus filhos, o seu prazer. Você vai comparando todas essas coisas que atacam o nosso coração e você vai vendo que todas essas coisas elas são maiores. A academia, o marido, a esposa, a mãe, o pai. Quando nós comparamos todas essas coisas e elas se tornam maiores do que o reino dos céus, nós somos idólatras. Veja bem, não há nada errado em trabalhar, estudar, ter o lazer, ter o prazer, ter o sonho, ter a casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. Não há problema algum nisso. O problema é eu transformar isso em algo maior do que o reino dos céus. O problema é transformar essas coisas em ídolos. E fica uma perguntinha para o nosso coração. Isso que eu estou valorizando agora é maior do que o reino de Deus? Quando e quanto você valoriza o reino de Deus? Tem um lado bom de você considerar o reino dos céus incomparavelmente maior e melhor. Quando você valoriza o reino dos céus, automaticamente você está valorizando o próprio rei. Porque se o reino é perfeito, é bom, é agradável, é justo, traz calma ao coração, direciona, dá sabedoria, dá discernimento, se o reino lhe proporciona tudo isso, é porque o rei que cuida desse reino está fazendo um bom serviço. Cristo Jesus é o rei deste reino. Cristo Jesus é o que permite que você olhe para o reino dos céus e compare. E chegue à única conclusão de que o reino dos céus
é incomparavelmente maior. Mas, além de ser incomparável, Cristo Jesus mostra que o reino não é apenas uma opção entre tantas. O reino dos céus também é único. Então, por que é que o reino dos céus é valoroso? Porque ele é incomparável. Segundo ponto, o reino dos céus é valioso porque ele é único. Versos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo. Vende tudo o que possui e a compra. Jesus inicia a segunda parábola da mesma maneira. O reino dos céus é semelhante a... Quais as diferenças entre o primeiro homem e o segundo homem? O primeiro homem não estava buscando nada. Aparentemente, este homem estava apenas trabalhando. Aparentemente, este homem estava ali num dia comum, trabalhando, e de repente se deparou com o reino dos céus. Talvez, para ilustrar essa passagem na Escritura, seja você que é crente desde berço. Para você que nasceu em berço evangélico. Que inveja. Que inveja de quem diz assim, eu sempre fui crente. Quantas coisas talvez você tenha se livrado de ter visto, ouvido e experimentado no mundo. Simplesmente um dia você se vê crente. Quando foi o dia que você se converteu? Ah, nem sei. Eu simplesmente estava ali, de repente eu era crente. Estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu não ficava pensando entre escolher certas coisas, porque escolher sempre a vontade de Deus é o correto de fazer. Simplesmente fui. Nasceu crente. Esse era aquele homem. Não estava buscando nada. Enquanto isso, outro homem, diferentemente, estava buscando. E aí, talvez para ilustrar, seja aquele que não conheceu Cristo Jesus desde pequenininho. Este então começou a buscar e experimentou aqui, experimentou ali, e de repente acha o reino dos céus diligentemente, procurando, conhecedor de todas as coisas. Este homem aqui que negociava pérolas, ele sabia exatamente o que procurar. E a ilustração é aquele que não conhecia Cristo. Um dia leu João, ouviu o quebrantado, caiu de joelhos, chorou porque se viu pecador, experimentou algo jamais experimentado. Este homem achou uma pérola de grande valor. E aí nós precisamos entender a questão da pérola na época de Jesus. As pérolas, acredito que até hoje, elas dão muito trabalho para serem capturadas ou retiradas do mar. Ali na região de Jerusalém, da Palestina, não era fácil encontrar pérolas. Eles tinham que se deslocar até a Índia, até o Golfo Pérsico, alguma coisinha ali no mar, mas muito difícil, muito trabalhoso e extremamente raras. Aliás, eu acho que até hoje elas são extremamente raras, porque eu particularmente nunca vi uma pedra. Mas o fato é que este homem, exímio conhecedor de pérolas, ao identificar que estava diante de algo único, algo de grande valor, ele vai, vende tudo o que possuía e compra a pérola. Ah, entendi, é igual o outro homem. O reino dos céus, então, é ser um negociador. Comparar, comprar, achar a melhor oferta. Não, não. O reino dos céus é semelhante à atitude do homem. Entregou tudo quando ele percebeu que estava diante de algo único. Quando nós nos vemos inseridos no reino do céu, é algo de grande valor, é algo único. E como é que a gente aplica essa parábola para a nossa vida? O reino dos céus é algo de grande valor. Talvez a nossa grande dificuldade é saber o que é verdade. Como é que alguém que negocia pérolas sabe qual é a pérola de grande valor? Tem um monte de pérola lá. Ele está buscando. Quantas pessoas já haviam passado por ali e de repente não tiveram a percepção de estarem diante de uma pérola única? Mas ele foi, ele achou. A nossa dificuldade é de saber qual é a verdade. O que é verdade entre tantas verdades? Para ilustrar,
Me lembro de quando eu trabalhava, eu trabalhei já contando dinheiro. E era muito dinheiro, viu? Trabalhava numa empresa de ônibus quando não tinha cartão, bilhete único, essas coisas todas aí, era só no dinheiro. E eu cheguei a dormir em cima de dinheiro, era o nosso travesseiro. Pegava um saquinho limpinho, obviamente, enchia de dinheiro, grampeava e ó, deitava a cabeça lá. Qual era a nossa dificuldade? A gente passava a noite inteira contando dinheiro. Obviamente, haviam as notas falsas. E, obviamente, a empresa queria nos preparar para que nós não pegássemos essas notas falsas. Então, era nos oferecido cursos. Cursos para você identificar uma nota falsa. E aí eles pegavam a nota falsa e falavam, a nota falsa tem isso, isso, isso. Ah, legal. Qual era o problema? O problema era que quando nós estávamos voltando para o nosso posto de trabalho, já tinha outra nota falsa, muito melhor do que aquela e muito mais parecida com a nota verdadeira. Volta todo mundo, novo curso. Olha só, essa nova nota falsa tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, quando vocês pegarem, recusem. Difícil trabalhar desse jeito, né? Porque tem algo que é organizado no Brasil é o crime. E o crime se organizou a fim de fazer muitas notas falsas, muito parecidas com as notas verdadeiras. Até que um belo dia, chegou alguém com a ideia mais genial. Vamos ensinar os meninos a reconhecer a nota verdadeira, porque ela não muda. E aí, ó, foi fácil. A nota verdadeira é assim, 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 assim. Qualquer coisa diferente disso, falso. Hoje no nosso EBD nós falamos sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus é homem. Cristo Jesus é Deus. Qualquer coisa diferente disso é falso. Nós já aprendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. O Jardim do Éden é real. Houve um pecado. Havia uma árvore. Se eu considerar isso lenda, se eu considerar isso história, o que eu faço com o Apocalipse? Que tem um novo Éden, uma nova árvore. Aliás, a mesma árvore, a árvore da vida. Quando eu sei o que é real, quando eu identifico o que é verdade, qualquer coisa diferente da verdade é falso. Aí fica fácil. Dá para encarar qualquer situação, porque você sabe o que é verdade. A pergunta que não quer calar: quantas pérolas falsas estão tentando te vender? Quantos cristos já te ofereceram? O Cristo que tudo bem, seja feliz? O Cristo simplesmente coaching? Quantas pérolas falsas estão sendo atiradas em nosso coração? E quando essas pérolas falsas atingem o nosso coração, nós somos capazes de identificar se essa pérola é o caminho, a verdade e a luz. Nós precisamos dominar o conhecer Cristo. Quando nós estudamos Cristo, quando nós lemos sobre Cristo, quando nós colocamos Cristo em tudo na nossa vida, Cristo passa a fazer parte da nossa vida. A gente começa a entender o que é verdade. E aí qualquer Cristo diferente do Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras, a gente já sabe que é um Cristo falso. E Gálatas 1:9 vai dizer que nós devemos considerar qualquer Cristo falso, ou qualquer evangelho, né, a notícia da boa nova, que é Cristo Jesus, devemos considerar tudo isso como maldito. E aí vem a segunda etapa, nós temos coragem de considerar um Cristo falso maldito? Ou nós vamos nos amoldar ao presente século? Cristo Jesus, ele é o único, assim como aquela pérola. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, a única vida. Ele é o único caminho para o único reino. Só há um reino. A Escritura diz, nós fomos transportados do império das trevas para o reino. Eu já expliquei para os irmãos, império é aquilo que se toma, reino é aquilo que se herda. Ou seja, só existe um reino. O reino da maravilhosa luz, Cristo Jesus. E você deve estar se perguntando, mas o que eu ganho? O que eu ganho encontrando e entregando tudo o que eu tenho por algo único, por algo de grande valor? Terceiro ponto do nosso sermão. Porque o reino dos céus é valioso? Porque ele é incomparável, porque ele é único e porque ele nos traz alegria. Aqui não é uma divisão em versos, mas sim uma junção das duas parábolas. Quando nós lemos o finalzinho do verso 44, olha o que está escrito ali. E transbordante de alegria
vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Nós não temos a informação de qual foi a emoção do comprador da pérola, mas eu acredito que, clara e logicamente, poderemos chegar à conclusão de que pelo menos um sorrisinho ele deu. Na hora que ele estava ali olhando para as pérolas, ele acha aquela única, de grande valor, daquele. Não, ele deve ter se alegrado, assim como o primeiro homem se alegrou ao encontrar o tesouro perdido. Você já achou dinheiro em alguma roupa que você não usava fazia tempo? Já, né? Você já ficou feliz com isso, né? Normalmente essas coisas acontecem quando a gente está precisando. A gente pega aquele terno que a gente foi no casamento daquela pessoa, que na hora que passou o sapatinho a gente fingiu que não viu, ficou cenzão guardado lá. 15 anos depois você vai usar o terno de novo. Oh, cenzão, oh, que alegria. Já passou por isso? Acho que todo mundo já passou por isso. Faria algum sentido estes homens estarem diante de algo incomparável, estarem diante de algo de grande valor e simplesmente ignorar o que estava diante deles? Faz algum sentido? Faz algum sentido você achar algo valoroso? Faz algum sentido você ver algo único e ignorar, passar direto, fingir que não estava ali? Você pensa no fim de semana? Chega na segunda-feira, você pensa assim, nossa, não vejo a hora de chegar a sexta. E férias? Você pensa nas férias também? Ah, não vejo a hora de trabalhar 11 meses para ficar 15 dias em casa, ou 20, aqueles que são mais abastardos conseguem os 30 dias. Você espera pelas férias? E quando chega o fim de semana, chega as férias, você fica feliz. Tenho certeza que você sabe que você fica. A gente precisa ouvir uma verdade. O reino dos céus já chegou. Há 2000 anos atrás, o reino dos céus foi inaugurado. O reino dos céus está diante dos nossos olhos. Algo incomparável, algo único, algo de grande valor. E sabe o que é que traz temor ao nosso coração? É que muitos estão ignorando. Estão passando pelo reino dos céus e fingindo que não estão vendo. Nós precisamos nos lembrar de que nós aceitando ou não, Deus continua sendo Deus, pecado continua sendo pecado, inferno continua existindo, novo céu e nova terra continuam sendo preparados para aqueles que caminham com Cristo Jesus. Há 2000 anos, no alto da cruz, Cristo inaugurou o reino incomparável, o reino único, um reino eterno. Cadê a alegria do mendigo que encontra o pão de graça e sai contando para todos os outros mendigos aonde foi que ele encontrou? Calvino é que traz essa analogia. Ele diz que o evangelho é como um mendigo que acha onde está sendo distribuído o pão. E ele não se contenta somente em comer do pão, não. Ele sai correndo e vai contar para todos os amigos que achou o lugar aonde vende o pão, ou melhor, aonde se entrega o pão gratuitamente. Cadê essa alegria do crente? Cadê o avivamento da igreja? A gente precisa se alegrar com o evangelho, porque o pão que está sendo oferecido é o pão da vida, é o pão da eternidade. Nós não devemos nos contentar só com isso, nós temos que trazer mais pessoas para o reino dos céus. À primeira vista, parece que esses homens fizeram algum tipo de sacrifício, não parece? A nossa mente, quando envolve essa história de vender e comprar, a nossa mente fica meio que bloqueada. Então, nossa, venderam tudo. Não é possível, não pode vender tudo. Imagina você chegar em casa um dia e vender tudo. Vender tudo porque eu encontrei algo maior do que tudo. Como é que os seus parentes vão lidar com isso? Lembra lá, Maria, o perfume puro nardo? 1 ano de trabalho e ela quebra e lava os pés de Cristo Jesus. Ela entregou tudo. A mulher que deposita uma moeda, tudo. Quão difícil é entregar tudo para o reino dos céus. É difícil. Nossa família é mais importante, o estudo é mais importante, o prazer é mais importante, a alegria é mais importante, os filhos, a janta, o almoço, a semana que vem, o dia que vem.
E aí, quando a gente compara, a gente vê que é muito melhor. Mas a gente continua escolhendo o que é lixo. O Senhor Jesus compara as pérolas ao seu evangelho, né? Não dê pérola aos porcos. Para a gente ver o grande valor dessas coisas. Estes homens não fizeram nenhum tipo de sacrifício. Eles sabiam exatamente que eles teriam uma recompensa. Eles deram tudo em troca de um bem desejado. Eles encontraram o tesouro, encontraram a pérola, entregaram tudo que eles queriam. Eles queriam o reino dos céus. Eles deram tudo. E pasmem, não estão tristes. O verso 44 diz: transbordante de alegria. Pergunta que fica para o nosso coração: você está entregando tudo que tem para o reino? E de repente a resposta sua seja sincera. Eu encontrei o reino dos céus. Eu encontrei a salvação em Cristo Jesus. Eu sei o que Cristo Jesus fez por mim no alto daquela cruz. A segunda pergunta, e é que incomoda mais ainda o nosso coração, é: já que você encontrou esse grande tesouro e você já assumiu que não está entregando tudo por este reino, qual é o problema deste reino? O que acontece nesse reino que te afasta dele? Porque até onde sabemos, o reino dos céus é maravilhoso. É claro que aqui nós vivemos o já e o ainda não, obviamente. Nós já fomos salvos, nós já estamos com Cristo, mas ainda sofremos a queda. Mas já nos é permitido sonhar. Nós já sabemos que se entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Cristo Jesus, é garantido que estaremos com Ele na glória. Isso é bênção, porque isso traz conforto ao nosso coração. E a pergunta sequencial seria: qual é o valor do reino para você? Se existem coisas mais valiosas que te afastam deste reino, por que então nós não conseguimos viver o reino dos céus? É porque nós consideramos as outras coisas mais valiosas. Irmãos, no fim das contas, nós devemos nos alegrar. Nós já encontramos Cristo Jesus. Cristo Jesus, de jeito nenhum, está te chamando para uma armadilha. Quem fez isso foi Satanás, lá com Eva. Aliás, ele faz isso até hoje. Então se alegre quando você for convidado a participar do reino dos céus, quando você perceber que encontrou o tesouro incomparável, a pérola única de grande valor. Vai! Não é armadilha, é o reino dos céus. Para a gente concluir, meus irmãos, nós vimos que o valor do reino dos céus ele é incomparável. Nós vimos que o valor do reino dos céus ele é único. E nós vimos que o reino dos céus nos traz alegria sem sacrifício. Não deve ser sacrifício entregar tudo para Cristo Jesus. Deve ser motivo de alegria. E mais, este reino, ele não é uma ideia, não é um mundo filosófico, um mundo perfeito, onde todas as coisas são perfeitas. Não, é real. Nós estaremos neste lugar perfeito, santo, onde não haverá dor, não haverá ranger de dentes, onde nós adoraremos o Todo-Poderoso todos os dias, por toda a eternidade. Não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente um lugar sem acesso, sabe? Sofitel Jequitimar, que é um lugar que a gente não consegue entrar no lugar daquele. Não é um lugar inacessível. Nós podemos entrar no reino. O reino dos céus está presente em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o tesouro escondido. Cristo Jesus é a pérola de grande valor. Cristo Jesus é a nossa alegria. Se você quer se alegrar, se alegre em Cristo. Não é o que Paulo fazia? Quando a gente lê as cartas da prisão, o homem indo perder a cabeça. Era certo que perderia a cabeça. E ele vai e escreve uma carta para Tito, para Timóteo. Completei a carreira, guardei a fé. Alguém vê tristeza
em entregar até a própria vida pelo reino dos céus. Mais do que isso, às vezes a gente fica pensando, é difícil entregar tudo. É difícil, mas é possível. É possível porque nós tivemos o maior exemplo de todos. Na cruz, Cristo abriu mão de toda a sua glória, para que nós, você e eu, recebêssemos gratuitamente aquilo que tem valor eterno. Abrir mão da sua glória. Estava lá com toda a honra, a glória e poder, e vem ser um menininho que precisa ser amamentado. E tudo que a gente viu na EBD aqui pela manhã, ele se fez pobre para nos tornar ricos em graça. Ele se entregou e perdeu a vida, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Assim, a verdadeira pergunta que permanece é: nós temos vivido como quem encontrou o tesouro incomparável? Nós temos vivido como quem encontrou a pérola única? Nós estamos vivendo com alegria e sem peso em entregar tudo a Cristo Jesus? Se nós continuarmos buscando satisfação em coisas passageiras, nós precisamos nos lembrar que Cristo Jesus é incomparável, que Cristo Jesus é único e que Cristo Jesus é alegria eterna. Vamos ficar de pé para a gente orar. Convido à frente já